Qual que é o segredo do sucesso? Bem-vindo de volta ao canal. Se você chegou agora, o meu nome é Nádia e aqui eu compartilho insights para uma vida com propósito. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um livro fascinante. O sucesso é para você, usando o poder do coração para alcançar abundância e realização do Dr. David Hawkins, que é esse livrinho aqui, ó. Eu já falei sobre outros livros do Dr. David Hawkins aqui no canal. Tem mais 2 vídeos em que eu falo de livros dele, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o livro Poder versus Força, vou deixar no card aqui para você. E também já fiz um vídeo falando sobre o livro Deixar Ir, O Caminho do Desapego. Esse livro aqui é um pouco diferente dos outros livros. Eu considerei que é um livro mais fácil de ler, que ele tem mais exemplos do dia a dia, e ele não entra tanto em algumas teorias mais complexas que ele entra, por exemplo, no livro Poder versus Força. Então ele é um livro, inclusive, menor, ele é bem menor que os outros livros, é um livro que é muito tranquilo, assim, de você pegar e ler na sequência, e eu sinto, assim, que para todo mundo que está nessa jornada de empreender, de querer empreender, ou de ter um negócio, é primordial acessar esses conhecimentos que estão nesse livro, eles são muito úteis, e também para quem, né, não necessariamente quer ser o seu próprio chefe, mas trabalha em alguma empresa, alguma instituição e quer colaborar com essa instituição, eu sinto que é muito interessante. Então ele traz a vivência dele, né? Só se você não sabe quem foi o Dr. David Hawkins, vou dar um contexto aqui. Ele foi um psiquiatra norte-americano de muito sucesso. Então ele tinha uma clínica com filas, assim, para as pessoas serem atendidas por ele. Mas além disso, além dele ter um conhecimento médico e de negócios, ele também teve uma epifania espiritual, um despertar da consciência muito profundo. Então ele combinou a visão dele científica como médico, como doutor, com o despertar da consciência, com calibrar níveis de consciência correspondendo às emoções, com o nível de consciência, que é a escala de Hawkins, que eu já falei aqui no canal nos outros vídeos. Então, assim, ele trouxe uma colaboração para a ciência da consciência, vamos dizer assim, inestimável, através dos livros dele, das palestras dele. Então, assim, eu super recomendo, se você está nessa jornada aí de autoconhecimento, quer expandir a consciência, que você conheça um pouco, pelo menos, o trabalho que o Dr. David Hawkins deixou para nós. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse livro, sobre esse tema sucesso, que é um tema interessante. Há um tempo atrás eu estava me questionando sobre essa questão de sucesso, porque o que aconteceu comigo? Antes de eu passar por todo esse processo aí de despertar da consciência, eu era uma pessoa que eu queria sucesso. Eu queria muito sucesso, eu queria muito ter o reconhecimento profissional e eu estudei muito para isso, trabalhei muito para isso. Depois que eu mergulhei nessa jornada aí de autoconhecimento, expansão da consciência, essa questão de sucesso começou a não fazer mais tanto sentido para mim, e eu sinto que eu passei por um momento de ressignificar o que seria sucesso. Porque o que ele traz nesse livro aqui, quando ele fala o sucesso é para você, ele fala de um lugar muito profundo, desse sucesso verdadeiro. Inclusive no livro ele diferencia o que seria o sucesso verdadeiro de um sucesso falso. Esse livro é fantástico, ele traz vários insights que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. A maioria dos livros sobre sucesso, se você já leu, já pesquisou sobre isso, falam muito sobre como fazer, o que você tem que fazer para ter sucesso, para ter fama, para ter reconhecimento, para ter lucro, para ter muito dinheiro, para ficar milionário, para ficar bilionário, sei lá o quê. Inclusive, se você pesquisar no YouTube, no Google, ou livros famosos sobre isso, eles vão trazer muito essa ênfase, fazer, 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 para ter, para acumular patrimônio, para acumular coisas, ou para ficar famoso, enfim. Não que isso tenha alguma coisa de errado, mas o Dr. David Hawkins diz que, na verdade, isso não é o sucesso verdadeiro, porque essa equação está errada, está invertida. Em vez de a gente buscar fazer, fazer, fazer para ter, para ser feliz, ser uma pessoa realizada, a gente deveria buscar o contrário. Primeiro, o ser. Ser, a partir do ser, fazer, e o ter vem como consequência. Então, essa é a ordem que a gente deveria buscar. Primeiro é o ser, que é o
quem você é, a sua essência, né? A sua autoimagem, aí você age de acordo com isso, né, que é o fazer, e como consequência vem o sucesso, a prosperidade, a abundância e a realização. E essa virada de chave, ela é simples, mas ela é muito profunda. E ele traz, inclusive, alguns exemplos no livro. Isso que é fantástico, esse livro, porque ele traz vários exemplos. Ele traz o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é faixa preta em karatê, né, em artes marciais. Um verdadeiro mestre em karatê é a pessoa que alcançou essa maestria na, em qualquer arte marcial, mas ele dá o exemplo do karatê aqui, até lembrei do filme Karate Kid, né, do mestre Miyagi. O verdadeiro mestre, ele não sai aí na rua puxando briga, sabe? Ele não fica, tipo, tentando mostrar que ele sabe karatê, que ele é o melhor e tal. Não. Os verdadeiros mestres, eles tendem a ser mais discretos. Inclusive, eles fazem de tudo para evitar brigas, né? Porque eles sabem do verdadeiro poder que eles têm e que um mestre faixa preta numa arte marcial tem o poder até de matar alguém, né? Porque eles têm tantas habilidades ali que eles evitam brigas, né? Então, essa é a verdadeira maestria interior. Quando a gente alcança esse lugar de maestria interior naquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente não precisa ficar mostrando para os outros, ostentando para os outros. Porque dentro de você, você sabe do que você é capaz, você reconhece o seu potencial. E você mostra para o mundo quando faz sentido mostrar para o mundo. Isso é muito interessante, assim. Essa questão de, muitas vezes, as pessoas associam sucesso com ganhar muito dinheiro, com ostentação, e às vezes a pessoa que está lá ostentando uma vida de bilionário, milionário, sei lá, no fundo ela nem se sente uma pessoa realizada, né? Porque ela não focou primeiro no ser, nesse espaço interno de maestria interior, e ele diz que é isso que a gente tem que buscar primeiro, esse lugar de maestria interior, de ser aquilo, para que a gente possa ter ações coerentes com quem nós somos e, consequentemente, a gente vai atrair para a nossa vida, manifestar para a nossa vida o verdadeiro sucesso. O mundo é o nosso espelho. Aquilo que a gente manifesta na nossa vida é o que está dentro de nós. Por isso que essa maestria interior é tão importante. E aí, quando a gente olha sobre esse prisma, não faz mais sentido você focar em competição ou, né, ficar preocupado porque o outro tem e eu não tenho, né? E que muitas vezes a gente desenvolve até uma inveja, uma insatisfação por esse lugar de muita comparação. Ele traz aqui uma ideia de que a gente deveria ver os nossos competidores, na verdade, como uma inspiração. Um outro insight interessante que ele traz nesse livro é a diferença entre o que ele chama de sucesso verdadeiro e sucesso falso, que ele fala da anatomia do sucesso. E eu acredito que isso se aplica muito a esse jeitinho brasileiro, sabe? Ele foi descrevendo no livro, embora ele fosse americano, né, norte-americano, algumas coisas que ele trouxe nesse capítulo me lembrou muito esse jeito malandro de ser e como muitas vezes as pessoas que têm um nível de consciência mais baixo supervalorizam isso, que é passar a perna nos outros, ter lucro de qualquer jeito, né? Vender produtos que não têm tanta qualidade, sabe? Tentar enganar e se sentir assim, o máximo porque enganou os outros, né? Isso tá muito enraizado na nossa cultura e ele diz que isso, no fundo, não é bom, né? Porque esse não é o sucesso verdadeiro. Inclusive, ele dá um exemplo aqui de um aluno que vai na escola e que estuda, se dedica, né, vai nas aulas, estuda depois e vai bem numa prova. A sensação de satisfação que a gente tem quando a gente vai lá e se esforça para alguma coisa e consegue obter um sucesso naquilo que a gente se dedicou um tempo. É que esse seria o sucesso verdadeiro. Ele dá um outro exemplo de um aluno que nem vai direito nas aulas, ou vai nas aulas, não presta atenção, e que cola na prova e tira uma boa nota. Que existe essa ideia de que, isso seria uma coisa boa, mas que lá no fundo não tem aquela real satisfação de ter se esforçado, de ter se dedicado, que esse não seria um sucesso real, e sim um sucesso falso. Então, que na nossa vida a gente deveria buscar o sucesso verdadeiro, que vem de ser, fazer e ter, e de buscar quando a gente oferecer um produto ou um serviço para as pessoas,
sempre dar o nosso melhor, né? Sempre cobrar um preço justo de acordo com o que a gente considera que é um preço justo, com uma qualidade, o produto com a melhor qualidade, ou o serviço com a melhor qualidade que a gente pode entregar, né? Que essa questão são coisas simples, na verdade. Por isso que eu tô dizendo aqui, esse livro não traz assim, tipo, conceitos muito difíceis. São coisas simples e meio óbvias, mas que a gente, como sociedade, acaba às vezes esquecendo e achando que é normal, né? Normal passar a perna nos outros, enganar, mentir para vender alguma coisa, para ter um lucro com as coisas, né? Eu estava refletindo até sobre isso, né? E eu percebo, eu agora, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Que eu estou trabalhando online, né? Às vezes a gente vende algum produto online, um workshop ou um curso, e eu vejo que as pessoas têm uma certa resistência, né? E eu entendo da onde vem isso. Vem de tanta gente vender produto ruim, sabe? Na internet, né? Se por um lado a internet trouxe uma possibilidade das pessoas estudarem à distância e se comunicarem, a gente não tem mais, né? Essa distância você pode aprender com pessoas que moram em qualquer lugar do mundo. Eu sei que alguns de vocês que me acompanham, né, moram em Portugal, moram na Europa ou moram na África também, em países que falam a língua portuguesa, e eu fico muito feliz com isso, né? Isso é uma coisa que a internet trouxe, mas por outro lado também, por uma falta de caráter e por essa mentalidade de passar perna, de lucrar a qualquer custo, a gente vê um mercado com tantos produtos ruins, com tantos serviços ruins, com tantos profissionais com falta de integridade, que isso gera uma desconfiança das pessoas. E eu entendo, né, isso, porque é uma consequência desse mercado e isso vem da mentalidade da pessoa, né, do nível de consciência que a maioria das pessoas do planeta estão operando. E quando a gente vem e tenta fazer um negócio, uma coisa honesta, vamos dizer assim, dando o nosso melhor, ainda a gente sofre uma certa resistência das pessoas, justamente por quê? Porque por esse senso comum de que o lucro deveria vir em primeiro lugar e não a qualidade daquilo que a gente está oferecendo para as pessoas. Isso serve tanto para o digital como, obviamente, para um negócio físico, né? Inclusive, ele dá vários exemplos no livro de negócios físicos, de o quanto é ruim isso, né? Eu lembro que ele deu um exemplo assim de uma pessoa, por exemplo, que tem uma padaria, que tem uma confeitaria, enfim, e produz um donut. Nos Estados Unidos eles usam muito donut, mas vamos dizer que fosse um pãozinho, um pão. Aí vai lá e vende o pão, né? Existem alguns tipos de pães que eles são melhores no dia, né? Frescos assim. Eu imagino que o cara vai lá e vende um pão. E daí não vendeu tudo. Daí no outro dia ele coloca como se fosse pão do dia, mas é pão de ontem, né? E daí a pessoa vai lá, experimenta o pãozinho e sente assim, esse pãozinho tá estranho, né? E talvez nem volte mais na padaria. Ela nem sabe por quê. Mas por quê? Porque o padeiro, né, a pessoa não informou que o pão era de ontem, né? Isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. E é uma sensação desagradável, né? Parece que a gente foi enganado, não é muito gostoso isso, não é muito agradável isso. É, e ele dá o exemplo, imagina se o padeiro colocasse uma mensagem ali, pão de ontem, no caso, donuts de ontem, mas eu trazendo aqui para uma coisa mais do nosso contexto, pão de ontem, né, e com desconto. As pessoas iam lá e comprar e iam ficar bem faceiras, né, felizes de ainda comprar com desconto. Então, esse nível de honestidade é isso que faz um negócio ir para frente, fidelizar o cliente, sabe? Independente do negócio que você tem, é trazer esse senso de autorresponsabilidade, de consciência para o teu negócio, para o teu dia a dia. Porque essa pequena mentirinha, essa pequena coisa de tentar ter lucro, de não ser honesto com as pessoas sentem isso. Porque nós estamos todos conectados, e daí ele dá toda uma explicação do campo de consciência do qual todos nós pertencemos, e que a gente percebe, a gente sente isso. A gente sente quando o negócio falta uma integridade naquele negócio. Pessoas mais sensíveis, principalmente, sentem isso e acabam se afastando. Então, eu achei muito interessante ele trazer isso nesse livro, e ele traz algo muito profundo com exemplos do cotidiano
e que a gente pode adaptar cada um de nós para o negócio ou para o tipo de trabalho ou de serviço que a gente oferece. Sucesso vem do coração e o lucro vem da cabeça. Eu achei essa frase muito interessante. Então ele diz que pessoas de sucesso são movidas pelo coração, elas fazem as coisas com muita paixão. Ele diz que a pessoa de sucesso ela tem o coração de um campeão, o coração que move, o lucro vem como consequência. Então ele diz que lucro, fama e sucesso não são a mesma coisa. Ele dá como exemplo pessoas que ganharam muito dinheiro e são famosas e não são felizes, que é o caso de tantas celebridades aí que a gente vê às vezes as notícias e que tem depressão. Por quê? Porque a pessoa ganhou um monte de dinheiro, ganhou fama, mas lá no fundo aquilo não está coerente com a essência dela. Então, a pessoa ter muito dinheiro, né, e ter fama não significa que ela vai se sentir feliz e realizada. E se uma pessoa não se sente feliz e realizada, ela não alcançou o verdadeiro sucesso. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar o verdadeiro sucesso, esse lugar de felicidade e realização, e para isso a gente tem que seguir o nosso coração e não a cabeça. E aqui tem um conceito que ele traz nesse livro que é importante, que é crucial para entender o sucesso, que é o conceito de causalidade, que ele inclusive trouxe nos outros livros. Eu vou colocar aqui uma imagem para explicar melhor. Então, vamos entender o que essa imagem significa. No nosso dia a dia, a gente costuma olhar muito os fenômenos. Então, a gente olha um fenômeno e pensa assim, que um evento A causou um evento B e causou um evento C, porque é isso que a gente consegue perceber no mundo manifesto. E que isso são os eventos observáveis, mas somente analisar os eventos observáveis, essa é uma visão limitada, em que a gente não consegue compreender o que realmente ocasionou ou trouxe o sucesso quando a gente somente observa os eventos do mundo, né, os eventos observáveis. Existe algo que seria o ABC aqui, ABC, o primeiro ABC, que é o campo atrator, que é aquilo que é o não manifesto. Vou explicar de uma maneira mais simples o que seria esse campo atrator. É a nossa intenção. É a intenção que a gente coloca por trás daquilo que a gente faz. Então, voltando lá à ideia do ser. Se eu acredito que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu começo a agir como uma pessoa bem-sucedida e eu vou alcançar o sucesso, que é o ter. Então, é ser, fazer e ter. E que intenção que eu tenho? A intenção que vem do meu coração que eu vou manifestar para o mundo. Então, isso é a coisa mais importante. É a intenção que a gente coloca. A intenção é o primeiro ABC aqui. Essa intenção vai se manifestar para o mundo através dos eventos observáveis. Existem leis do universo que operam no universo, que a gente não consegue ver, que são leis invisíveis, que fazem tudo isso acontecer. Então, vem do não manifesto para o manifesto, né? Que é a ideia ali da lei da atração, que ele também traz nos outros livros dele. Sucesso é algo que acontece no momento da concepção. A sua aparência no mundo é apenas consequência do que já é no nível da causa. Quando a gente intervém nos fenômenos observáveis, a gente está usando força, né? E força, toda força causa uma reação, né? E o que a gente deveria entender é que isso é apenas uma consequência da nossa intenção. Quando a gente foca na nossa intenção, a gente está aumentando o nosso poder. Então a gente consegue manifestar muito mais para o mundo quando a gente foca no poder e não na força. E qual que é o segredo do sucesso? O segredo de casos de sucesso é que eles fazem o que mais gostam de fazer e fazem no seu máximo. Ele é categórico nesse livro. Ele diz que a gente deveria sempre buscar trabalhar em algo que a gente goste muito de fazer. Tipo assim, de tudo que a gente poderia fazer, focar no que a gente mais gosta. E se dedicar ao máximo. Na medida do possível, a gente deve buscar, para ter realmente sucesso, a gente deve buscar uma coisa que a gente goste muito de fazer e a gente deve dar o nosso máximo naquilo que a gente gosta de fazer. O nosso melhor.
Claro que na prática nem é tão simples assim, porque às vezes a pessoa, né, tá numa posição que ela é bem-sucedida e ela tem que fazer um reposicionamento, uma transição de carreira, mas que é isso que a gente deveria buscar fazer para que a gente possa se sentir uma pessoa realizada. Lembrando que, dentro da ideia desse livro aqui, sucesso não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas ter lucro, é muito mais do que isso. É viver uma vida com abundância e realização. Então, para que a gente viva isso, para ter abundância e realização, a gente deveria procurar o que eu realmente gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer e dar o máximo, fazer com a nossa máxima capacidade aquilo que a gente gosta de fazer. Aí dá o exemplo de um restaurante lá que eles faziam omeletes e eles faziam tipo os melhores omeletes do mundo, aquela dedicação assim de fazer com muita vontade e de querer sempre melhorar e de dar o seu melhor. E isso vai fazer com que os clientes voltem. Tá? Ele bate muito nessa tecla aqui. Ele dá muitos exemplos de restaurantes, né? De o que seria um restaurante. Por que os restaurantes, por exemplo, não têm sucesso ou têm sucesso? Praticamente todos os capítulos ele dá exemplos desse ramo da alimentação. E é muito interessante ver isso, né? E no nosso dia a dia também, né? Aquela questão de você ir num restaurante e ser aquela comida gostosa, bem feita, com mimo, com o mínimo de cuidado, assim, né? Eu tenho bastante isso, assim. Eu prefiro, nem que eu pague um pouco mais, assim. Eu prefiro ir num restaurante que eu tenha alimentos que são com qualidade melhor, com ingredientes melhor, que são preparados com amor, né? Tem um restaurante perto aqui da minha casa que eu vou, que é um restaurante de comida vegana. E é tudo feito com amor, sabe? Tem aquelas plaquinhas, assim, de que as pessoas realmente se preocupam com o que é feito com o resto de comida, sabe? Com o destino final. Tem toda uma preocupação nos detalhes, assim. E isso faz com que eu queira voltar lá, sabe? Então, eu sinto que realmente faz muita diferença quando a pessoa monta um negócio e ela quer fidelizar o cliente, principalmente o cliente que não vai só pelo preço, né? Mas o que faz um cliente voltar num restaurante, por exemplo, são esses detalhes, é fazer com amor, é fazer dando o melhor, né? Realmente se preocupando com a experiência que aquele cliente tem. E é isso que vai fazer a pessoa retornar, e é isso que vai fazer a pessoa indicar, e é isso que vai fazer aquele negócio, no fim das contas, ter sucesso e as pessoas que trabalham naquele negócio se sentirem realizadas fazendo. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.